Você se lembra do espetacular e incrível Minions 2: A Origem de Gru? O filme que em bilheteria deu 939,4 milhões de dólares em bilheteria, chegando a quase 1 bilhão de bilheteria, chegando muito perto do Minions 1, e que nas críticas ele foi muito bem recebido, tanto pela crítica com 70%, quanto pelo público que foi 89%, que foi uma nota bem mais alta, que o Minions 1. Então, bora conhecer a história desse filme. A história do filme começa com uma garota chamada Belly, que é uma vilã, e chega à sua base onde estão os demais vilões, enquanto notamos que a sua base fica lá no subsolo. Logo, ela se encontra com seu grupo, que se autodenomina como Sexteto Sinistro, muito parecido com o Homem-Aranha, eu entendi a referência. Liderado por um deles, chamado Willy Cobra. Esse vilão ele tem como objetivo roubar uma pedra muito valiosa e perigosa chamada a Pedra do Zodíaco. Porém, ao tentar pegá-la, ele se depara com uma tribo estranha que protege a pedra misteriosa. Devido a isso, ele começa a batalhar entre o Willy e a tribo. E durante essa batalha entre o Willy Cobra e a tribo misteriosa, que devido a isso, apesar do vilão ser muito habilidoso, ele se livra de alguns, conseguindo tomar a pedra do Zodíaco para ele. Só que, no entanto, ao tentar escapar, ele se reencontra com a tribo, só que como desta vez são muitos, ele prefere fugir. Ele está prestes a ser capturado, mas naquele momento chega o Sexteto Sinistro com os outros vilões, resgatando das garras os pequenos bichos metálicos. Só que, no entanto, quando estava prestes a subir em sua nave, Belly tira a pedra do Zodíaco, enganando ele. Então, eles o deixam cair de uma grande altura no mar, fazendo que ele morra. Por outro lado, em uma escola, uma professora pergunta aos alunos o que eles querem ser quando crescer. Alguns alunos respondem que querem ser professores, outros presidentes, e também notamos que há um que quer ser até youtuber, e entre outras profissões. Até que ela pergunta a Gru o que ele quer ser, e ele responde que quer ser um super vilão, e assim a sala toda tira um sarro dele, e a professora, quando fala que quer ser professor, a professora fala, mano, não faz isso, velho, não escolhe ser professor, mano, porque aqui no Brasil, pelo menos, não dá, velho, é muito ruim. Mas, enfim. Bradley. Eu quero ser professor. Não, faz isso não. Depois disso, Gru sai da escola e se encontra com seus Minions, que não são outros senão Bob, Stuart e Kevin, que estão muito bem arrumados ao estilo dos anos 70. Notamos que eles gostam muito de Gru, então eles sobem em sua super motocicleta e vão ao cinema assistir o filme Tubarão. Ao chegarem ao lugar, começam a fazer uma série de travessuras, como soltar uma bola de gás fedorenta para ficarem sozinhos no cinema, além de espalhar queijo nas filas para chegar primeiro e comer um sorvete na frente do pessoal que tá fazendo academia. Mano, o Gru é muito otário, velho, que isso. Aí mais tarde, o Gru recebe um convite para se juntar ao grupo do Sexteto Sinistro e ele fica muito animado. Eles dão as instruções para uma reunião com eles para ver se ele é apto a se juntar ao grupo. O grupo fica impaciente para impressioná-los. Enquanto isso, lá na televisão, Belly, que agora é a líder do Sexteto Sinistro, explica que com a Pedra do Zodíaco eles se tornarão os vilões mais poderosos do planeta. Só que, no entanto, nesse momento nós vemos que o Willy ainda está de pé e planeja derrubar os planos do Sexteto Sinistro, pois já tem o seu próprio grupo de super vilões. Voltando a Gru, ele conta que um dia os Minions chegaram à sua casa e, ao vê-los sozinhos, decidiu adotá-los. Mas agora que estará com o Sexteto Sinistro, ele não pode estar unido a eles, pois vai para grandes ligas, e faz saber que eles não estão prontos para esse nível de maldade, já que sempre arruinam seus planos, então Gru meio que deixa os Minions de fora. Depois Gru chega ao lugar da entrevista e se depara com o Dr. Nefário, só que mais jovem. Ele então indica onde está a base do Sexteto Sinistro e o garoto desce ao subsolo, percebendo que há muitas pessoas más esperando sua vez. Depois de um tempo, é a vez de Gru, que entra, mas imediatamente o Sexteto humilha ele, pois ele é uma criança, dizendo que ele é muito pequeno para fazer parte deles e que ele era apenas uma criança para ele ir lá chupar o dedo. Curtindo o recreio. Chupando o dedo. Então ela fala para ele ir para casa brincar com seus brinquedinhos. Então esse acontecimento decepciona totalmente o grupo, pois eles os considerava os seus melhores vilões. Mas agora percebe que são muito diferentes do que ele pensava. É aquele famoso ditado, nunca conheça os seus heróis. Ao mesmo tempo, ele percebe que o próximo entrevistado entra, mas parece ter algumas pequenas falhas técnicas e ele começa a voar descontroladamente. Então Gru aproveita a oportunidade para se vingar, então rouba a Pedra do Zodíaco usando uma arma que o Dr. Nefário lhe deu antes dele descer. Ele logo encontra uma maneira de fugir do lugar e simplesmente saindo, andando. Já fora, percebe que os Minions estavam esperando por ele, pois não quiseram abandoná-lo. Então rapidamente todos fogem, enquanto os Sextetos Sinistros perseguem por um bom tempo. No entanto, o problema é que os Minions caem, então Gru deixa o Minion chamado Otto para cuidar da pedra enquanto eles distraem os demais. E o Gru e os Minions conseguem se livrar dos vilões. Mais tarde, Gru e os outros chegam em casa e pedem a Otto que entreguem a Pedra do Zodíaco. Mas ele diz que a trocou por uma pedra amiga. Ele explica muitas coisas do que aconteceu e que ele trocou o amuleto por uma pedra que se apaixonou. Mano, esse Otto tá de sacanagem, velho, meu Deus. Isso deixa Gru muito irritado com os Minions e ele
E ele lhes diz que não estão prontos para missões importantes, então ele pega suas coisas para se despedir deles, dizendo que irá buscar a Pedra do Zodíaco sozinho, e que quando voltar não quer ver eles lá na casa dele. Os Minions ficam muito tristes ouvindo isso. Poucos segundos depois, os Minions veem uma caminhonete passando e sequestrando o Gru, e percebem que são os capangas de Willy Cobra. Eles levam a Willy, que pede a Pedra do Zodíaco, mas ao perceber que ele já não tem, começa a torturá-lo de várias maneiras diferentes. Ele faz com que Gru ligue para casa e Kevin atende o telefone. Willy diz que eles têm que devolver a pedra, senão Gru sofrerá as consequências. Kevin rapidamente começa a organizar o grupo dos Minions, querendo criar um grupo de resgate. Eles vão rapidamente à casa do garoto, com que Otto trocou a pedra, mas o jovem diz que adeus ao seu tio e que ele não está em casa. Otto, que ficou ao lado de fora, vê o tio saindo de moto, mas como não tem tempo de avisar os outros, ele o segue sozinho com uma motinha de criança. Voltando a Kevin, Bob e Stuart, ao não ver outra saída, eles vão em busca de Gru por conta própria. Como não tem dinheiro para as passagens, eles roubam a roupa dos pilotos e se disfarçam, assim pilotando o avião eles mesmos, o que logo cria um total descontrole. Então, por sorte, conseguem chegar ao seu destino, logo chegam à casa de Willy Cobra, mas o problema é que os guardas os perseguem. Então, no meio da perseguição, eles chegam ao bairro chinês, onde os Minions estão levando uma surra dos capangas do Cobra, mas naquele momento aparece uma mestra de Kung Fu que logo ajuda os Minions contra os vilões e ela enche a porrada nos caras de um jeito muito da hora. Então os Minions ficam tão impressionados que acabam pedindo para ela ensiná-la as artes marciais. A mestra inicialmente se recusa, mas logo um deles faz seus olhinhos de gatinho triste, parecendo até o gato de botas do Shrek, com certeza isso foi uma referência, isso eu tenho certeza. E ela acaba, concordando em ajudá-los. Então por isso vemos que eles começam a treinar, mas a mestra logo percebe que eles não são muito bons em seguir as instruções. Por outro lado, notamos que Otto está muito atrasado, então ele logo desiste. Só que no entanto ele logo percebe que o tio estava esperando por ele e notamos que o tio gostou dele, então ele decide dar a ele o colar da Pedra do Zodíaco e diz que o levará até seus amigos lá em São Francisco. Então, voltando a Kevin e aos outros, eles continuam seu treinamento e conseguimos ver um pequeno progresso. Depois a mestra diz que eles já estão prontos e eles, sem esperar, saem correndo para resgatar o Gru. Mas na verdade, a mestra ela ia dizer que eles estavam prontos para receber as insígnias de estudante, ou seja, eles estavam meio ferrados. Dentro do Kung Fu Júnior! Vão morrer. Voltando a Gru, vemos que ele começa a se dar muito bem, com o Willy Cobra, já que os capangas dele renunciaram depois da sua que levaram lá da mestre de Kung Fu no bairro. Então, enquanto isso, notamos que Gru faz as tarefas domésticas, já que no fim das contas ele é o vilão, o Willy Cobra é o vilão favorito do Gru. Então, Gru está prestes a limpar uma piscina, mas logo percebe que há crocodilos nela, o que dificulta muito a limpar a piscina. Então, nesse momento, o Willy vai ajudá-lo, mas por acidente quase é devorado pelos crocodilos. Contudo, o Gru reage rapidamente e consegue resgatá-lo de boa. Assim, notamos que o Cobra começa a gostar do Gru. Depois, já que ambos são aliados, eles começam a criar um plano e decidem roubar um quadro, conseguindo obter nada menos que a Mona Lisa. Eles ficam muito animados por terem conseguido, depois voltam para casa, mas dão conta de que tudo está destruído, pois parece que os vilões foram até lá procurar o Gru, já que obtiveram a informação sobre a casa dele e, consequentemente, souberam que o Cobra ainda estava vivo. Então, por isso, notamos que o Cobra está muito triste e irritado ao mesmo tempo. E da hora que essa cena também, na do cofre, aparece o Sr. Perkins, que é o pai do Vetor, aparecendo, ele jovem, antes de virar aquele cara ranzinho que aparece no meu Malvado Favorito 1 e na prisão em meu Malvado Favorito 4. Assim, rapidamente corre para Gru, que tenta conservar a amizade, mas não consegue nada e acaba indo embora. Porém, logo ele se depara com Otto, que rapidamente lhe diz que já recuperou a Pedra do Zodíaco. Então Gru rapidamente quer voltar para o Willy Cobra para, entregar a Pedra do Zodíaco para ele e eles se ajudarem. Só que, no entanto, nesse momento chegam os vilões do Sexteto Sinistro, então eles o capturam e pegam a pedra. Ao mesmo tempo, chegam as autoridades, mas a Belle ativa a energia da pedra que os transforma em animais grandes e perigosos. E assim eles se tornam muito poderosos. Depois chegam Kevin e os outros, que são transformados em animais, enquanto notamos que o Gru foi colocado em um relógio para que ele fosse estraçalhado quando o tempo avançasse, ou seja, ele ia ser real desmembrado, meio pesado isso daí, Então, vemos que o Willy ele chega ao resgate e junto com Kevin e os outros estão prontos para enfrentar o Sexteto. Enquanto isso, percebemos que os Minions despertam seu poder interior, exatamente como a mestra do Kung Fu lhes ensinou, então rapidamente partem com tudo contra os vilões do Sexteto Sinistro. Ao mesmo tempo, Otto consegue soltar Gru, enquanto o Willy tenta tirar a pedra de Belle, mas logo percebe que não consegue fazer nada. Depois notamos que os vilões vão atrás de Gru novamente, mas os Minions se interpõem e gritam tão alto que o jogam para trás, meio que um Hadouken, gritando e usando o poder lá do vento que a mestra ensinou, jogando os vilões lá para trás. Então assim, a pedra sai voando naquele momento, o Gru pega a pedra e então transforma o Sexteto em ratos de esgoto. Mas o ruim é que Gru e os Minions ficam tristes, já que o Willy ficou muito ferido com a luta.
enquanto as autoridades o levam e acabam algemando por conta dos crimes que ele já fez no passado. Passam-se alguns dias e vemos Gru no velório de Willy Cobra, já que no final ele infelizmente morreu, só que por isso o Gru ele fica muito triste, pois ele era o seu vilão favorito que ele fala desde lá do início do filme. Então bora logo ele perceba que o Willy estava bem e tudo não passava de uma farsa para ele poder ficar livre e não ficar preso lá na AVL. Então eles voltaram a ficar juntos para que ele continuasse ensinando como o Gru, né, a ser um super vilão. Enquanto isso, o Willy lhe diz que, se quiser ser um grande vilão, deve pensar muito alto, como por exemplo, tão alto quanto a Lua, né, que é obviamente uma referência, meu ato favorito 1, que ele conseguiu, né, literalmente roubar a Lua. Então assim passa mais um pouco de tempo e vemos que o Gru vai aonde era a base do Sexteto Sinistro, lá no início do filme, que é naquela loja de discos. Então pede ao Dr. Nefário que se junte a eles, mas o Dr. Nefário se recusa. Então rapidamente um dos Minions faz novamente sua carinha de olhos tristes, parecendo, né, até o Gato de Botas, que acaba sendo imitado pelos outros Minions, incluindo até o próprio Gru faz essa cara do Gato de Botas. Então o Dr. Nefário não tem outra opção a não ser aceitar. Então os vemos na famosa nave futurista de Nefário, que aparece no filme dos Minions e também no meu malvado favorito na franquia inteira.